Frank Farmer to see Miss Marin. What? Alexander Graham Bell to see Miss Marin. All right. Bill said he used to be with the Secret Service. That was 2 years with Carter, 4 with Reagan. Reagan got shot. Sucesso de bilheteria em 1992, o clássico O Guarda-Costas marcou a estreia da diva Whitney Houston no cinema. E essa bela história vivida por ela e pelo ator Kevin Costner ganha uma versão teatral em O Guarda-Costas, o musical, com direção de Ricardo Marques, a partir do dia 16 de março no Teatro Claro. A direção musical é assinada por Paulo Nogueira e o elenco encabeçado pela talentosa atriz e cantora Leila Moreno, que interpreta o papel da diva e praticamente não sai de cena durante todo o espetáculo, e pelo ator Fabrício Gorziza, que dá vida ao guarda-costas. A nossa equipe de reportagem esteve na coletiva de imprensa no Teatro Claro e você acompanha agora alguns momentos desse evento. Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, hoje estamos aqui no Teatro Claro, aqui na Vila Olímpia, cobrindo essa coletiva, né, desse musical, o Guarda-Costas, e estou com o pessoal aqui da coreografia. Qual é o teu nome? Eu sou o Tutu Murazzi, sou coreógrafo aqui do Guarda-Costas e aqui com a gente, desde que elas se apresentem. Eu sou a Vitória Ariante, eu sou assistente de coreografia. Eu sou a Fernanda Sala, sou samba, sou bailarina do elenco. Pessoal, e participar desse momento, desse grande musical que tem no imaginário das pessoas o filme. E aí vocês estão trazendo isso agora para o teatro, né? Como é que é participar desse momento? Acho que é um desafio quando a gente já tem uma expectativa do público, mas também acho que sempre essa expectativa já está posta, né? Qualquer espetáculo que a gente vai assistir. E eu acho que se torna um desafio superar ou responder a essa expectativa, mas também é interessante você quebrar o que as pessoas esperam, né? Claro que sem fugir da história, do drama, de tudo que tem que ser respeitado, né? De um grande trabalho que é o Guarda-Costas filme, mas eu acho que a gente teve assim uma liberdade dentro dessa estrutura que faz a gente reler a peça, né? Olhar para ela no ano de hoje e com novos corpos, com novas condições, enfim, e eu acho isso bonito, assim, acho bonito a gente rever a história, revisitar a história de uma forma que não foi feita lá atrás, assim, ainda respeitando tudo que ela pede. E então, para mim foi um grande desafio, um grande presente. Legal. E para você, Fernanda? Para mim é muito emocionante, na verdade, fazer parte, porque o Guarda-Costas ele fez parte da minha infância, né? Então a Whitney era uma diva para mim, eu acompanho desde muito pequena, meu pai me apresentou. Quando fiquei sabendo do musical, eu queria muito fazer parte justamente por essa afetividade que eu tenho em relação à Whitney e ao filme Guarda-Costas. Então, dentro desse lugar afetivo, para mim é muito emocionante fazer parte. Fiquei muito feliz também quando fiquei sabendo que era o Tutu Murazzi que ia coreografar, porque eu conheço ele há muitos anos, gosto muito do trabalho e eu acho que a linguagem contempla também uma movimentação que dialoga com o meu corpo. E é isso, eu acho que o espetáculo está muito legal, está muito gostoso, as músicas são maravilhosas e o elenco também é muito forte e eu tô feliz de fazer parte. Eu acho que tem uma questão do tempo em que a gente está inserido que é importante ser levado em conta, né? Então, filme da década de 90, se eu não me engano, então entender como esse tempo passou também, quais são as evoluções artísticas naturais das linguagens, né? Como que as linguagens evoluem, como que a gente coloca isso no palco de uma maneira, de certa forma, inovadora, como o próprio Tutu comentou e fez, e também, de certa forma, bebendo dessa fonte também, né? Não abandonar tudo que foi feito, não abandonar um passado, mas recriá-lo. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui com o espetáculo. Qual é o teu nome? Meu nome é Raquel Gattermeier. Para você, como é que é participar desse musical, desse momento? Conta um pouquinho da tua história. Para mim está sendo muito especial, é a primeira vez que eu estou no musical, é a realização de um sonho, particularmente para mim.
E está sendo muito especial poder estar em cena com a dança. Sinto que a coreografia fala muito o que as músicas trazem e conversa muito com a minha história enquanto artista, enquanto bailarina, né? O que meu corpo apresenta como vontade de movimento. Eu sou bailarina, já danço desde criança, sou profissional, dancei em algumas companhias desde os 18 anos e é a primeira vez que eu estou no musical, então está sendo bastante especial para mim, porque é uma nova relação da dança com a música, né? E também me encontrando enquanto uma pessoa que canta e dança também, né? E junta essas duas formas de manifestação artística em cena, né? Então está sendo bastante especial, até por conhecer todas essas pessoas e acho que é isso. Com muitas referências ao filme original e aos anos 90 nos figurinos e no visagismo, o musical conta a história de Rachel Marron, uma cantora e atriz muito famosa que recebe algumas cartas com ameaças de um misterioso stalker. Para protegê-la, o empresário dela contrata a Frank Freeman, ex-agente do serviço secreto, que falhou ao proteger o presidente americano em um atentado. Diante das ameaças e do perigo, Frank e Rachel se apaixonam, mas quanto mais eles se envolvem, mais o guarda-costas percebe que viver esse amor pode deixar a vida da cantora ainda mais vulnerável. Na versão teatral do musical, Fabrício Gozziza é que dá vida ao guarda-costas e nos conta como é participar desse grande evento e da sua preparação. E aí, pessoal da Rádio Baruch, é um grande desafio, né? Mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Para fazer esse personagem icônico, né? Todo mundo já viu esse filme. Esse filme é muito conhecido, feito pelo Kevin Costner, que eu considero um grande ator. Os desafios são múltiplos, né? Mas como a nossa equipe técnica, os diretores, eles são muito competentes. A gente fez uma preparação de ensaios lá muito grande. A gente fez laboratório dos personagens. Acabou ficando natural. Não foi uma coisa que eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, preciso escalar essa montanha. A gente foi subindo todo mundo de mão dada. E tem uma preparação física também, né? Porque depois dos ensaios a gente ainda tem que sair e malhar, né? O guarda-costas não pode ser um cara fracote, né? Ele tem que proteger alguém, então algum certo porte ele tem que ter. Então, nossa, a gente passava ensaios 8 horas diárias ensaiando, a gente tem que ir lá malhar. É duro, o musical é duro, gente. Esses bailarinos, esses cantores são atletas mesmo. E o que a gente percebe nesse musical, que é interessante, é que além do entretenimento, né, mas o texto aborda temas muito atuais, muito importantes, a história em si. Sim. Isso é legal, né? E também o desafio de trazer a linguagem cinematográfica para o teatro também, né, Fabrício? Sim. Esse é um desafio tremendo. A linguagem cinematográfica, ela é muito específica, né? A questão dos cortes, da montagem do filme, isso é muito difícil de replicar, troca de cenário, troca de figurino, mas o pessoal, olha, não quero me gabar, mas acho que o pessoal conseguiu fazer e fez bonito, viu? Sim, é um stalker que persegue uma mulher, né? Coisa assim de violência, essa coisa da violência contra a mulher e tal. É um tema bem delicado, assim. Mas essa mulher, a Rachel Marron, ela é poderosa, ela consegue se sobressair a todos esses desafios, assim. É realmente uma mulher empoderada, né?
bem, ouvintes da Rádio Baruch FM? Agora conversando com o diretor musical do Guarda-Costas, o Paulo Nogueira. Paulo, seja bem-vindo à Rádio Baruch FM. Conta pra gente o que quer participar desse evento, o que você pode falar aqui para o ouvinte da Baruch. Olá, prazer estar aqui com vocês. Gente, fazer esse musical, que na realidade é o Guarda-Costas, foi muito marcado pelas canções da Whitney, na época. E marcou toda uma geração. Talvez até mais. A gente acabou de sair aqui do teatro, né, fazendo Grease. Então estamos voltando com um título mais forte ainda, que marcou mais ainda essa geração. E são músicas melodicamente maravilhosas, com harmonias lindíssimas. E trazer esse mote do pop, né, porque era o Whitney muito mais pop, para essa linguagem de musical é muito interessante. Porque a gente tem toda uma nova roupagem, uma nova orquestração para as músicas dela. Então fica muito gostoso de fazer. Você vê, tem uma salsa que vocês acabaram de ver no meio do nada, sabe? Tem esse balé incrível. A história manteve-se muito, lógico que tem algumas adaptações, né, quando traz por palco, mas as músicas são muito fiéis. Inclusive que mantemos várias em inglês mesmo. Você até citou, né, da questão de manter do filme. E o musical, além de mexer com a memória afetiva das pessoas de um modo geral, ele também ele traz coisas atuais. Essa encenação. Isso é bem legal para um teatro musical, que além do entretenimento, tem essa questão da reflexão, de abordar alguns temas importantes nos dias de hoje, né? Sim, com toda certeza. Você vê, um musical, é um filme que já tem, se eu não me engano, uns 25 anos e trata de um tema muito importante, né? Que a gente tem que sempre estar vendo como é que é essa coisa do stalker, da perseguição. Você vê, hoje a internet, né, aumentou muito isso, e nessa época do filme não existia isso, né? Como a gente pode ver isso agora, de essas pessoas que perseguem, que vão, e como os artistas têm que lidar com isso, né? Como às vezes é pesado para eles, né? Fora toda a questão racial, né? Toda a questão de diversidade que tem na própria história do Guarda-Costas com a cantora, né? Então isso é coisas de 25 anos atrás que hoje a gente luta ainda. Legal. Esse musical não tem um patrocínio. E queria que você falasse desse desafio para toda a equipe, montar um espetáculo como esse, com esse porte, com esse brilho. Queria que você falasse sobre isso e também até para as empresas terem uma sensibilidade, né, para a cultura e para a arte. Sim, essa é a grande luta da cultura no Brasil, né? Eu acho fantástico essa iniciativa do Ricardo, né, junto da Foract. Não só o Guarda-Costas, como o Grease também foi feito sem patrocínio, né? Ele realmente acredita muito na cultura, ele acredita muito nos artistas que temos, né? Então ele continua, ele investe e todo mundo, logicamente, a gente compra a ideia, né? Ninguém está aqui, nossa, eu quero um baita salário, não é isso. A gente está aqui para fazer arte, né? E levar a arte, que é o mais importante. Eu acho que esses dois pontos é muito bom a gente colocar, né? Uma coisa que não tem os milhões que às vezes alguns musicais têm, mas aqui a gente vem com um prazer de tocar tão grande que eu acho que isso afeta o nosso público. Sempre, não tem um espetáculo que a gente não saia e veja a cara das pessoas e elas não estão emocionadas, elas não estão felizes, o musical não mexeu com elas. Então eu acho que a gente deveria muito valorizar e mais pessoas fazerem isso, né? Colocarem as empresas, investirem muito mais nessa cultura que não é só um teatro, às vezes para ganhar um desconto de imposto de renda, né? Não precisa disso. Às vezes eles podem investir um dinheiro interessante e levantar um musical lindo como esse. Obrigado e sucesso para você e toda a equipe. Parabéns. Muito obrigado, prazer demais em falar com vocês. O Guarda-Costas, ou musical, tem figurino de Bruno Oliveira, desenho de luz de Rogério Cândido, cenário de Rogério Falcão. O diretor Ricardo Marques aposta numa cenografia em algo mais abstrato do que realista. Abre aspas. Vamos brincar com formas e algumas simbologias para representar ambientes como a casa da Rachel. E para os shows dela, a ideia é que tenhamos um grande espetáculo de luz, figurino, coreografia. Estou pensando também em expandir o palco para dentro da plateia, como uma passarela, para que ela consiga interagir com as pessoas como se fosse um show mesmo. Fecha aspas, acrescenta Marx. Embora tenha virado filme nos anos 90, a história trata de alguns temas bastante relevantes para o tempo presente, revela o diretor Ricardo Marques,
que também nos conta do desafio de montar esse grande musical. É uma responsabilidade muito grande, né? Trazer um espetáculo como esse para o Brasil. Guarda-Costas foi um filme muito conhecido, né? Que fez parte da vida de muita gente. Eles todos carregam como uma nostalgia até os dias de hoje, né? Principalmente com as músicas da Whitney Houston, que é um grande ícone, né? Ela é incrível e tem muitos fãs por aí. Então é uma responsabilidade grande trazer esse espetáculo aqui para o Brasil. É um espetáculo que ele estreou em Londres e está vindo pela primeira vez para o Brasil. E ainda não chegou aí para Nova York e para Broadway, né? Então a gente está produzindo ele antes de ir para Broadway. Foi um desafio muito grande, né? Porque traduzir um espetáculo que é tão icônico, né? E que é um filme onde tem muitas cenas, que as cenas são rápidas e traz isso para o palco, né? Com troca de cenário, com troca de figurino, com troca de peruca. Então é um desafio muito grande, né? E ele também traz um tema super atual, que é a questão do stalker, né? A gente vê muito aí, muitos artistas que sofrem isso, ou muitas pessoas mesmo, não necessariamente só artistas, que sofrem dessa questão do stalking, né? Da pessoa que vai atrás e que fica, né, seguindo e mandando mensagens, perseguindo e tudo mais, né? Então é um tema super atual, né? Legal. Ricardo, era justamente isso que eu ia te perguntar, o desafio de você trazer uma linguagem cinematográfica para o teatro. Quais são os cuidados que, no caso, o diretor tem que ter e toda a equipe? Sim, é um desafio grande, né? Porque no cinema a gente corta a câmera e tem o tempo que quiser para se trocar, para mudar de câmera, muda de cenário, muda de locação, né? Mas no teatro não, é tudo muito vivo, né? Tudo ao vivo e na hora, né? Então a gente tem que trocar os cenários muito rápido, tem troca de figurinos, por exemplo, a Leila, que é a atriz que faz a Rachel, ela tem 17 trocas de figurinos durante todo o espetáculo e 5 trocas de peruca. Então isso tem que ser muito rápido entre uma cena e outra, ou entre um pedacinho da música e outro, né? Então esse que é o grande desafio, de fazer toda essa questão técnica, né? Que sem tempo, como o cinema tem tempo para fazer, né? E o outro desafio também, até você citou, é montar um musical como esse sem patrocínio. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do patrocínio, do apoio cultural, das leis de incentivo, até para conscientizar o público, as pessoas que não entendem às vezes muito bem como é que funciona, e também para as empresas se sensibilizarem também com a nossa arte, com a nossa cultura. Sim, com certeza. Acho que fazer arte, fazer cultura no Brasil é um desafio muito grande. As leis de incentivo estão aí e acho que as empresas têm que realmente conhecer melhor, conhecer a fundo, né, esses fundamentos da lei, onde elas podem aportar para incentivar a cultura no nosso país de uma forma clara, de uma forma ética, de uma forma que não entre em corrupção. Então acho que é muito importante conhecer sobre a lei, conhecer sobre o incentivo fiscal e que essas empresas sejam sérias, né, nesses aportes. Em relação ao nosso espetáculo, a gente está fazendo sem patrocínio, né? Então é realmente bem desafiador, porque a gente depende da bilheteria do teatro, a gente depende da divulgação, do público vir pagar ingresso para a gente pagar os nossos custos, né? Então isso é inédito no Brasil, a gente fazer um espetáculo desse tamanho, desse porte, como um musical, sem lei, sem patrocínio, é um grande desafio. Só como curiosidade para o nosso ouvinte entender esse processo, quantas pessoas envolvidas? Assim, no elenco, o pessoal do criativo, direto e indiretamente, Ricardo? Olha, diretamente, o que a gente tem toda semana, né, no teatro são aproximadamente 80 pessoas envolvidas no projeto e indiretamente esse número sobe para 150 pessoas. Então realmente são muitas pessoas envolvidas, né, para fazer a máquina rodar e um espetáculo acontecer. Maravilha. Ricardo, queria que você deixasse um convite para o ouvinte da Rádio Baruch FM vir aqui no Teatro Claro acompanhar o musical Guarda-Costas. Sim, claro. Todos os ouvintes da Rádio Baruch FM, vai ser um prazer receber vocês aqui no Teatro Claro, no Shopping Vila Olímpia, para assistir o musical Guarda-Costas, que fica em cartaz de quinta a domingo até maio. Então, vem logo que a temporada é curta. O Guarda-Costas, o musical, no Teatro Claro, São Paulo, que fica no Shopping Vila Olímpia, Rua Olimpíadas 360,
Mais informações pelo site teatroclarosp.com.br. As sessões acontecem quintas e sextas às 21 horas, sábados às 17h30 e 21h30 e aos domingos às 19 horas. Canais de vendas oficiais: simpla.com.br com taxa de serviço. A bilheteria física sem taxa de serviço do Teatro Claro Shopping Vila Olímpia, de segunda a sábado das 10 às 22 horas, domingos e feriados do meio-dia às 20 horas. Telefone para mais informações 011 3448 5061. Repetindo, 011 3448 5061. Man.